Olá vocês, tudo bem? Muito boa noite. É muito bom estarmos juntos nessa noite para mais uma vez estudar a palavra de Deus. Agradecendo aqui aos nossos irmãos que estão aqui na nossa sala de bate-papo, onde juntos iremos estudar muito mais da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe os nossos colegas aqui e os nossos queridos irmãos. E a você do YouTube, muito obrigado, porque você escolheu conectar conosco. De repente estava aí zapeando aí, conseguiu encontrar o nosso vídeo, nosso canal. Deus abençoe cada um de vocês. E também aquele irmão que você está distante, compartilhe com ele, porque é muito importante a mensagem desta noite e ela certamente falará ao teu coração também, tá certo? Mas antes do nosso professor Robson Campos dirigir a palavra de Deus, eu quero convidar a Natália para que ela possa agora adorar o nosso Deus usando o dom que Deus deu a ela, que é a voz. Natália, é contigo. Deus te abençoe nessa noite. Amém, Jesus. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, te faça crescer e prosperar, que seja só do Senhor, que possa com tuas palavras mas se peço pra Deus te guardar, também te dizer, permite que Deus transforme teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em sua vida, te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possa palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que tenhas a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar,
mas preciso também te dizer. Permite que Deus transforme teu viver. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nada como introdução, né, professor Robson? Um louvor desse, né, falando do poder de Deus. Natália, obrigado mais uma vez, porque você voltou novamente a louvar conosco nessa sexta-feira. Deus te ilumine, a você, ao Vinícius e a família de vocês, tá bom? Natália, que é aqui de Amém. Salvador, né? Mora no bairro Vasco da Gama, se eu não estiver enganado, né? E ali Isso. tá, Jó. Um abraço a todos os irmãos da Vasco da Gama. Nome bonito, Vasco da Gama, hein? Deus abençoe a você e também ao Vinícius aí, que Deus ilumine a vida de vocês. Professor Robson Campos, Amém. tudo certinho? Tudo Agradecemos a bem, graças a vocês. Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje, professor, é o capítulo 26 do grande conflito Restauração da Verdade. Ou seja, que tema maravilhoso, né? Restaurar, né? Ou seja, algo que já existia e que em um dado momento acabou sendo danificado, de repente é restaurado novamente. Professor, a partir de agora é contigo. Para aqueles que estão participando pela primeira vez, é o livro O Grande Conflito. Pedi para a Iranilda mostrar o livro aí, Iranilda. Você que sempre gosta de mostrar o livro, esse aí é o livro O Grande Conflito. O livro de Ellen White, né? Vocês poderiam adquirir, já mencionei aí, nas lojas da Casa Publicadora Brasileira. Você poderá adquirir esta bênção, desse material aí, chamado livro O Grande Conflito. Djalma, que está do lado de Iranilda também, muito obrigado, Djalma, tê-lo conosco nessa noite. Professor, sem mais demandas, é contigo os momentos que se seguem. Ok. Eu não ouvi direito, mas sou eu agora, não é isso? Isso mesmo, é Ok. você a partir de agora. Então, eu vou convidá-los a uma palavra de oração para que Deus possa nos orientar nesse estudo. Amorável Pai que estás nos céus, mais uma vez, estamos aqui reunidos como irmãos em Cristo para podermos aprender um pouco mais, para abrirmos o nosso coração, para ouvirmos a Tua voz através do Teu Santo Espírito. Prepara-nos, torna os nossos corações sensíveis, que tudo que seja dito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Te agradeço de Jesus. Amém. Amém. Professor, desculpa interrompê-lo. Antes disso, Iranildo tem um livro Grande Conflito, a Jo tem um Grande Conflito, alguém mais tem um livro Grande Conflito, pode falar em áudio, e-mail só, você que está sem mostrar a imagem, mas pode falar quem tem, para que nós possamos pedir para que possam ler, e assim mais pessoas participam. A Joanildes, você tem um livro, né, Joanildes? Eu tenho, Jason, mas é um livro diferente. Ah, tá. É o condensado. É o condensado. Tá ok. Joel, você... Tá ok. Joel, você tem um livro, né, Joel? Tenho sim, irmão. Tenho. Ok. Então, deixa eu ver aqui. A Romy tem, o Leandro. Só para eu poder identificar. Não. Não, né? Não. Tá ok. Então, deixa eu ver aqui só. Joel, a Jo e a Iranilda podem ler assim que o... Ah, lá também. A Tânia também tem o livro Grande Conflito. Esse o seu é condensado ou é o completo condensado? Eu acho que é o condensado dela, pela capa. Eu deduzi aqui. Então tá bom. Tá ok, professor. Desculpe interrompê-lo. Pode seguir. Era só Não. isso para eu ter uma ideia e poder aí, de repente, pedir para um ou outro ler aí. Então a Jo, o Joel e a Iranilda são os que têm o livro. Tá ok. E eu também, lógico, né?
Tá bom. Bom, o tema de hoje, para quem já leu o capítulo, vai ser, na realidade, uma recapitulação. É o tema do sábado. E por mais que nós sejamos conhecidos como o povo do sábado, essa não é a principal doutrina do adventismo. A principal doutrina do adventismo chama-se: se tirarmos o santuário como doutrina da Igreja Adventista, cai por terra todo o adventismo. Do santuário que sai o juízo, é do santuário que sai a misericórdia de Deus. É com os 10 mandamentos. No livro Primeiros Escritos, Ellen White disse que lá o sábado brilha como uma... Esse dia é altamente importante para Deus, porque Ele instituiu para toda a sua criação. Não foi para o planeta Terra, para Adão e Eva, não foi para judeus e não foi para adventistas. Aqueles que amam a Deus e o reconhecem como soberano de todo o universo. Ele separou um dia para que os seus filhos se encontrassem com Ele. Ele não é um dia comum, ele não é um dia somente para se igualar. Lembrem-se que o mandamento diz santificar. Guardar vem depois. Santificar tem um sentido diferente de guardar. Santificar é separado para um fim santo. Guardar é você interromper. O Shabat, no hebraico, significa interromper. É quando você interrompe seus afazeres seculares para ter um encontro pessoal com o Criador. No livro História da Redenção, ela diz que Deus visitava o Éden na viração do dia. Adão tinha um encontro pessoal com Deus e Eva no Jardim do Éden. Deve ser um assunto muito interessante, muito profundo, você escutar tudo daquele que tudo fez, que tudo criou e que tudo mantém. Então, escutar Deus pessoalmente deve ser uma riqueza de detalhes. Nós não temos esse privilégio de ouvir a voz dele como Moisés e como Adão, mas temos o privilégio de ter a sua palavra. E ele fala através da sua palavra. Guardar e santificar. Nem todos que guardam, santificam. Mas todos que santificam, guardam. E, por incrível que pareça, esse é o mandamento mais transgredido por nós adventistas. Por incrível que pareça, a maioria de nós não sabemos guardar o sábado. Nós apenas pensamos que é não trabalhar, não estudar e não fazer negociação. Essa é a ideia que nós temos. Isso apenas se chama descanso. Guardar. Mas santificar vai além disso. E esse capítulo que nós vamos estudar hoje, ele vai dar, pelo menos, um prefácio para a gente do que seja guardar o sábado de maneira plena, como Adão e Eva guardaram, como Moisés guardou, como Abraão guardou. Então, nós vamos ver alguns textos. Vamos trabalhar com o princípio e não com a regra. O sábado não é um conjunto de regras. O que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Eu, quando era pequeno, eu perguntava para minha mãe:
não, que é pecado. Mãe, o que é que eu posso fazer? Aí ela passa isso. Então parecia que eu ia crescendo com uma cartilha nas mãos. A gente se depara com esse texto dos profetas Isaías, que são 2 textos fortes. A gente começa a entender o que significa santificar o sábado. Então, eu vi aqui que o Joel parece que tem o livro, não é isso? Eu vou pedir para ele ler. Vou ler o capítulo logo do início mesmo. A obra de reforma do sábado. Olá, estão me ouvindo? Está ouvindo, Jesus? Eu estou ouvindo. Ótimo, um bom sábado para todos. Prazer revê-los, Robson. A obra da reforma do sábado, a realizar-se nos últimos tempos, acha-se predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarde de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Todos os que guardarem o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Aqui repete a palavra 2 vezes, profanar. O profeta chama a atenção sobre essa questão do profanar. Aqui nós estamos no capítulo 56 por enquanto. Quando para alguém violar ou profanar o mandamento não matarás, é necessário que cometa um homicídio. Isso a gente já sabe. Se alguém subtrair alguma coisa do outro sem o outro saber, chama-se roubar ou furtar. Se um homem é casado e tem um amante, isso se chama adulterar. Então, nós temos ciência do que seja isso. E são praticamente pecados que causam determinado impacto em nossa vida e na igreja. O ano passado, nós passamos por uma experiência dessa com um grande líder da nossa igreja que se envolveu com essa questão de adultério. Então, isso provoca uma certa repercussão. Mas quando nós quebramos o sábado, essa repercussão ela não é da mesma intensidade. E fazemos isso praticamente todos os sábados. Mas temos que lembrar que todos os mandamentos no juízo de Deus têm o mesmo peso. O homem que profana o sábado tem o mesmo peso daquele que mata o outro. Nós vamos ver no próximo capítulo que existem livros nos céus que registram esses atos que nós praticamos. São 3 livros. Ellen White dá o nome dos 3 livros e ela dá uma dica do que são escritos nestes livros. Então, a pergunta é: como se profana o sábado? A página, e o profeta Isaías vai dizer para a gente como profanar e como não profanar. Eu gostaria de mostrar um texto antes dessa do profeta Isaías, um texto que está na página 452. Eu acho que foi o Rome, foi ele mesmo que tem o livro. Quem tem o livro é a Jo. A Jo, pode ser a Jo. Jo? Pronto, irmã Jo.
na página 452, o terceiro novo é dada a ordem. De novo é dada a ordem, clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia a meu povo a sua e a casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designou como meu povo, os que devem ser reprovados por uma transgressão. Até aí tá bom, Declara irmã. ele ainda. Ok. Eu só gostaria que repetisse qual foi a página que a Jo leu. É 452. Ah, foi a 452, né? Não, tá ok aqui, é porque deu uma oscilada aqui. Então, só para poder... Então, foi a página 452 do livro Grande Conflito. 452. O Ok. terceiro parágrafo do Grande Conflito. Ok, obrigado, obrigado. Eu quero chamar a atenção aqui para essa última frase dela. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Então, aqui o profeta Isaías está falando, clama em alta voz. O sábado altamente transgredido. Era feira dia de sábado, era o comércio intenso e eram outros afazeres que se tinham dentro de Jerusalém e que estavam profanando o sábado. Lembram de Neemias, que mandou fechar os portões dia de sábado? Pois é, porque tinha feira. Então o pessoal dormia do lado de fora até esperar dar o pôr do sol do sábado. Porque Neemias disse, aqui ninguém negocia. É o sábado santo. O sábado Deus chama de meu santo dia. Então aqui o que está sendo chamado a atenção para o próprio Deus é o seu povo, não é o ímpio. É o seu povo que está quebrando a lei que Deus deu para eles. Temos que olhar para nós. E agora nós vamos ver no capítulo 56, na página 453. E devemos agora prestar atenção o que o profeta vai falar, aquilo que Deus autorizou ele falar. A irmã Iranilda está com o livro. Isso, eu vou pedir que leia. Começando na página 452, irmã, o último parágrafo, onde tem assim, ó, dessa maneira indica... Acho que ela saiu um pouco agora. Irmã Iranilda? Oi. Você ouviu aí? Para você ler aí a 452. Isso, lá embaixo no último parágrafo, Isso, começando dali. É 452. Isso, Isso. Aí, ó, dessa maneira. Dessa maneira. Peraí. Vamos ver aqui. Dessa maneira, cadê? Peraí. Último parágrafo. Eu estou perdida aqui no livro. Não, Ok, então acho que o eu livro... leio aqui, irmã. Eu leio aqui. Leia, então. leia. Eu leio aqui para ajudar a senhora. Uhum. Aqui, ó. Dessa maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as Eu tuas acho que seu som está cortando. Melhorou aí? Nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12, 14. Continua? Pode. Essa profecia também se aplica a nosso tempo. A ruptura foi feita na lei de Deus
quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que essa instituição divina seja restabelecida. A ruptura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Ok, até aí, ok. Agora, olhe o princípio que é dado. Se alguém quer aprender como guardar o sábado e como não profanar, é só seguir agora o que nós lemos aqui. Vamos ver aqui alguns textos. Veja que ele repete aqui o profeta, não fazer do dia. Ele repete 2 vezes. Então, quando diz assim, ó, se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, ele repete, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem fazer as tuas próprias palavras. Como é que nós quebramos o sábado? Eu vou dar um exemplo. Eu fui convidado para um almoço na casa de um líder da igreja. E lá encontravam-se aproximadamente 9 pessoas. E depois do almoço, a gente sempre espera que se abra a Bíblia, ou quem sabe discuta a lição da escola sabatina, de manhã, ou algum outro assunto relacionado à igreja ou às coisas de Deus. Mas o assunto que surgiu foi sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, tinham 3 pessoas que conheciam muito bem as escolas de samba do Rio de Janeiro. E depois entrou uma outra pessoa e falou sobre o Festival de Verão Salvador. Sabia toda a agenda do Festival de Verão que iria ocorrer naquela semana. Então, toda vez que a gente for procurar tratar de um assunto no dia de sábado, sempre faça a pergunta para você mesmo. Isso é para o meu interesse ou para o interesse de Deus? Então, se você fizer essa pergunta, você nunca vai quebrar o sábado. Então, se você está com vontade de falar sobre o campeonato brasileiro que o seu time vai disputar 4 horas da tarde do sábado. Então, você pergunta, isso é para o interesse de Deus ou para o meu próprio interesse? Então, toda vez que você fizer alguma coisa que seja do seu interesse, segundo Ellen White, o anjo anota pecado no céu. Parece que eu estou falando de uma maneira dura, mas não é não. Mas é porque quando a gente olha o histórico da profanação do sábado, desde os dias dos judeus, era assim que o povo de Deus se metia nessas coisas. Um pastor nosso foi visitar uma irmã para fazer o pôr do sol da sexta-feira na casa dela. Ela disse ao pastor que aguardasse um pouquinho, porque estava faltando somente o último capítulo, a última parte. E o pastor aguardou. Então, quando terminou, o pastor disse, então, irmã, podemos começar o culto do pôr do sol? Ela fez, podemos, pastor. Eu estou assistindo essa novela porque retrata a beleza da região, aqui de Ilhéus. Então, eu estou contemplando a natureza de Deus na novela, entendeu, pastor? Aí o pastor, irmã? Então, vamos ajoelhar para começar. A irmã ora. E a irmã começou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, minha irmã. Venha a nós o vosso reino, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, irmã.
Então a irmã sabia da novela, mas não sabia o Pai Nosso. Isso se chama pecado, que vai pegar muita gente. Nós não podemos dizer que somos ignorantes dessas coisas, porque nós temos a palavra na mão. Nós não podemos dizer que somos inocentes, mas podemos dizer que somos negligentes. É disso que está tratando o capítulo 58 do livro de Isaías, que o irmão Jason acabou de ler. Não procurando as suas próprias palavras. Então, não precisa você estar fazendo uma cartilha, o que pode e o que não pode. Não. Pergunte para si próprio, isso aqui é para o interesse de Deus ou meu? O dia é dele. O dia é santo. Por que eu estou falando desse tipo de assunto? Então, se soubermos o princípio, nunca mais quebraremos o sábado. E vou dizer mais. Quando quebramos o sábado, é necessário se ajoelhar e pedir perdão, porque senão a conta fica aberta lá em cima. Do mesmo jeito que o homicida fica aberto lá em cima, o profanador do sábado é a mesma coisa. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente se pega nessas coisas. E quando você perceber, por questão de consciência, peça perdão mesmo. Peça perdão porque você quebrou o sábado e Papai do Céu perdoa. Ele sabe que às vezes é um vacilo, é porque você às vezes esquece ou alguma situação, mas não torne isso uma rotina, porque a bênção que é colocada no sábado, ela não chega para ninguém. A bênção é interrompida porque houve uma profanação. E sempre foi assim com o povo de Israel, e sempre será assim com o povo até Jesus voltar. Página 400. Eu vou pedir para a irmã... O irmão Renilton está com o livro, não? Não, né? Tá. E para mais está com o livro. Vale lembrar, Robson, que o nosso irmão Renilton está chegando agora, partilhando da mesma fé. No dia 15 de agosto, descerá as águas batismais. Não é isso, Renilton? Só confirmando para quem está chegando agora. Graças a Deus. Então, 15 de agosto, nosso irmão Renilton... Então, ele escutou hoje uma palavra pesada logo no início, hein? Já pensou? Ele já pegou logo... Ele entrou logo no dia que temos uma dinamite. Mas ele em breve estará nas águas batismais e dentro em breve... Atuar em seu coração, viu? Ele dará o testemunho dele, né? Vamos combinar, ele dar o testemunho aqui, nessa nossa sala de bate-papo. Dentro de breve, estamos aí arrumando, dentro de breve, ele dará o testemunho dele, quem é Renilton, toda a história dele. Mas, voltando ao assunto, quem tem um livro é Joel, que pode ler, está disponível, e a Josemária também está disponível aí para ler o Grande Conflito. Pronto. Ok. Então, pode ser a Josemara, né? Pode ser. Pronto. Então, na página 453, lá embaixo, o último parágrafo. Essas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo de seu aparecimento, pois, como resultado é anunciado. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E essa mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor, seguindo-se imediatamente a sua proclamação pelo profeta, é visto o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Ok, aí tá jóia. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.
Aqueles que vão participar da última tribulação, que é o maior tempo de angústia que a Bíblia apresenta, que já foi apresentado aos mortais, está para vir na frente. E é necessário que Deus tenha um povo que tenha noção do que seja santificação do sábado. Quando fala que eles guardam os mandamentos, é porque eles não violam nenhum deles. Eles amam a Deus de uma tal maneira que o relacionamento é íntimo. João no Apocalipse diz que eles andam por onde quer que o Cordeiro vá. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, eles têm uma noção do que seja santificar o sábado. Não falando palavras vãs, não fazendo as suas próprias vontades ou o seu interesse. Eles têm noção clara disso. Então, veja que Ellen White está dando uma sequência tanto da profanação quanto da obediência. E ela diz que a última mensagem a ser dada será dada por esse povo, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas João no Apocalipse já fala isso. Ellen White só faz confirmar. Mas o João já falava isso. Ok. Tem uma outra leitura também a ser feita logo no parágrafo do meio, ao ser a atenção do povo chamada. Quem mais pode ler? Irmã Iranilda. Posso. Pode ler, irmã? Posso. Onde tem ouvindo? Estou ouvindo. Ao ser, né? Do povo, chamada para o assunto da reforma do sábado. Ministros populares interpretando de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. São as pessoas que perguntam. Uhum. E os que não investigavam por si mesmos as escrituras. Contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com seus desejos. Ponto. Ok, até aí tá bom, irmão. Amém. Amém. Obrigado pela leitura. Então, veja, a reforma do sábado vai ter um auge onde nós não sabemos assim de que maneira e como será a dimensão. A página é 455. 455, no parágrafo do meio. Nós não sabemos assim a dimensão como vai ter, mas o que vai acontecer? A verdade do sábado será tão exposta que pessoas que elas vão interpelar os seus pastores e perguntar com a Bíblia aberta por que aqui está escrito assim e nossa igreja não faz isso? Por que o sábado é dia santo e vocês estão dizendo que é o domingo? Então, eles não vão gostar dessas perguntas e o que é que eles vão fazer? Vão colocar para fora essas pessoas. Vão tirar as ovelhas do pasto. O profeta Isaías, no capítulo 56, dá a entender que essas pessoas de fora vão atender ao chamado do terceiro anjo, vão atender a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, que está inserido o sábado e a lei de Deus, e elas vão enxergar um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, o profeta Isaías chama isso de o estandarte, que é exatamente a exaltação da lei de Deus. Vai ter algum povo, antes de Cristo voltar, de que vai ser referência, de que tem guardado e que tem levantado as veredas
e fechado as rupturas ou as brechas que foram deixadas na lei. Precisamos também entender que o sábado nunca deixou de ser guardado em tempo algum. Aquele evangelista, David Livingstone, quando esteve na África, isso lá para o século XVIII, ele encontrou pessoas guardando o sábado na África. Então, sempre você vai encontrar pessoas guardando o sábado em todos os lugares do mundo. E eles não são adventistas. Eles descobriram em algum momento na Bíblia e passaram a guardar o sábado. Porque não fala do domingo lá. Então, eles acharam sábado. E o sábado é o único dia que Deus colocou o nome, santificou. Eu estava conversando com a evangélica e ela disse assim, mas todos os dias são abençoados. Eu disse, é verdade. Agora somente o sábado é santo. Aí ela ficou assim um pouco. Então, Deus coloca uma bênção especial sobre esse. Fica o dia. Ele separa o dia para que você tenha esse encontro com Ele. Alguém já tinha falado que você se encosta naquele que é a fonte da vida. O seu sopro nas narinas do homem é porque dele saiu vida. Então, ele quer que a cada 7 dias, depois que você descansar dos seus labores, você agora tenha um encontro com ele. O sábado deve ser um dia dele. Temos que estar muito alegre por sabermos que estamos aqui na companhia de Deus. Tem muita gente agora que a gente não imagina. Mas nós estamos aqui com Bíblia aberta e livro aberto. Então, Deus honra aqueles que o honram. Não esqueçamos, o sábado tem o mesmo peso no juízo de Deus, igual aos outros 9 mandamentos. Muito bem, virando a página, na 456. Então, a irmã Jo, pode ser irmã Jo, novamente. Tem o livro. No segundo parágrafo, no meio, 456. A maioria dos adventistas. A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes. A maioria dos adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao santuário e à lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista. Como é que faz isso aqui? Tá me ouvindo, Robson? Eu tô, mas eu acho que ela parou, que não houve foi? uma dificuldade na voz de Jô ali, foi por isso. Eu acho que sim, Eu vou pedir que a Luciana aqui continue. Pode ser? Pode ser, pronto. Então, Pode. Luciana, você continua lendo, fazendo favor? Pronto. Eu vou começar do início. A maioria Pode dos ir. adventistas rejeitaram as verdades atinentes ao santuário e à lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que então brilhava do fundo do santuário
ter-lhe-ia mostrado que nenhum período profético se estende até o segundo advento, que o tempo exato para essa ocorrência não está predito. Mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da vinda do Senhor, e outras tantas vezes foram desapontados. Ok. Então, aqui ela está falando sobre... Houve um desapontamento que, na época de 1800, ela está falando de uma época de 1844 até 1863. É esse período que ela está se referindo aqui. Muita gente rejeitou essa verdade. Sábado, quanto à verdade do santuário. Então, quando a gente trabalha, quando a gente estuda a questão do santuário, você compreende o porquê que há o santuário do Santíssimo, do santuário, e porquê que a lei está dentro da arca. Então, há uma importância enorme nós sabermos por que Cristo está no Santíssimo. Marcando datas para Cristo voltar. E a liderança da igreja dizia, vamos parar com isso, não é assim. Não há mais marcação de data, não há mais período profético depois de 1844. E então alguns desses irmãos abandonaram o grupo e foram formar outros grupos. Então muitos deles rejeitaram a verdade do sábado. Em 1844, tinha grupos grandes que, depois que abandonaram, formaram outros grupos. E eles conhecem a nossa história e eles conhecem também a história do desapontamento. Então, aqui, mais uma vez, a questão do sábado e do santuário é deixada de lado. Hoje, o único grupo religioso que estuda a questão do santuário somos nós. De púlpito de outra igreja, não vai ver. Você vai ver bons teólogos fazendo boas pregações bíblicas, e são pessoas admiráveis, mas eles não têm a luz sobre a questão do santuário. É tanto que eles nem entram, nem se mexem para tratar desse assunto. Mas são pessoas muito inteligentes. Na página 457, não, na 457 não, na página 458. Vamos lá ver o Joel, então. Hein, Joel, vamos ver? Isso. Cadê ele? Bora. Estou aqui. Pronto, Joel. Joel, na página 458, lá em cima, começa assim, ó, se todos os que trabalharam... Ok, achei. Pronto. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Caudais de luz ter-se-iam derramados sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Pronto, aqui ela escreveu isso logo depois da Conferência de Minneapolis em 1888, nos Estados Unidos. Ela estava com a média de seus 70 e poucos anos, mais ou menos, quase 70. Ela dá uma ênfase sobre a questão das 3 mensagens angélicas e da mensagem A mensagem da justificação pela fé, ela está incluída nas 3 mensagens angélicas. E nessa época foi rejeitado. Já estava para a volta de Cristo. Naquela época já tinha lei dominical.
Estados Unidos. Bens foram confiscados, isso em 1890, 1893. Teria voltado ali. Mas a questão é que a segunda geração de pioneiros, eles não quiseram, não aceitaram a doutrina da justificação pela fé e rejeitaram a pregação. Então, o tempo foi adiado. E de lá para cá já se passaram mais 4 gerações e Cristo não voltou. Está sob nossa responsabilidade a pregação do Evangelho. Olhando para os eventos finais. Porque isso apenas causa uma expectativa. Eu não posso ficar olhando os movimentos somente do Vaticano, dos Estados Unidos, a fome, terremotos, guerras. A prerrogativa da volta de Cristo é a finalização do Evangelho. Ele falou isso. E o Evangelho do Reino será pregado a todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, a volta de Jesus está atrelada à terminação da obra evangélica. No Apocalipse 14 é apresentado o Evangelho eterno. É o mesmo Evangelho de Jesus. É o mesmo Evangelho que estava no Éden. É o mesmo Evangelho que estava durante o Êxodo. O primeiro que é sacrificado é o Evangelho em símbolos. Não há novidade no Evangelho. Cristo é a nossa novidade. O Evangelho de Jesus ele não precisa de sofisticação, de sofismas, porque ele é natural, ele é único, ele é antigo, ele não muda, porque o autor dele não muda. Então, não adianta a gente querer aqui estar apresentando, ou determinados grupos quererem apresentar uma nova forma de evangelização. Não existe nova forma de evangelização. Se alguém tem dificuldade de pregar ou de falar do evangelho para outro, é só seguir o que Jesus fez. O que ele fez com Nicodemos, o que ele fez com Maria Madalena, Zaqueu, que era ladrão, Mateus, que era cobrador de impostos, Pedro, que era arrogante. Jesus soube lidar com todos eles. Então, não adianta a gente estar procurando outros modelos, porque Cristo é o modelo. Então, o evangelho, para ser terminado, é necessário que ele volte às veredas antigas, volte ao modelo que é o próprio Cristo, porque o evangelho nasce nele e finaliza nele. Eu não preciso estar imitando outras pessoas ou apresentando novas formas de conseguir pessoas para os pés de Cristo. Não. Se eu me utilizar de métodos carnais, eu vou atrair pessoas carnais. Mas se eu me utilizar dos métodos do Espírito Santo, eu deveria atrair pessoas espirituais para o povo de Deus. O Espírito Santo trabalha relacionados ao Espírito. O Espírito Santo não trabalha com a carne. Quem trabalha com a carne é o outro. Sabe que é fraco. Então é por isso que a pregação do Evangelho precisa terminar no método de Cristo. E os apóstolos assimilaram tão bem ou a todas as partes, a todos os países na época, em uma só geração, 40 anos. Bom, aqui, finalizando a última leitura da noite, na própria página 458.
Não sei se o microfone dela está ligado. Jason? Oi, agora sim. Pronto. Jason, você pode ler na página 458. É a última leitura da noite. Não foi a vontade de Deus, na página 458. Ok. Não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo e feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto, e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. Semelhantemente, não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que pecadores possam ter oportunidades de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio, antes que a ira de Deus seja derramada. Então, veja só. O povo vagueou 40 anos no deserto por incredulidade e desobediência. Porque se você for olhar no mapa geográfico da terra de Gozém, onde eles moravam no Egito, até Canaã, daria uma média de, eles caminhando, daria uma média de 4 a 5 semanas caminhando. Era para chegar rápido. A intenção de Deus era que eles passassem rápido pelo deserto. Mas pela incredulidade acabaram ficando 40 anos. Eles não estavam acreditando na liderança de Moisés sendo guiada por Deus. Afinal de contas, era um homem de 80 anos de idade. E o currículo de Moisés não era um currículo muito bom, porque ele já tinha um homicídio nas costas. Ele não tinha circuncidado o filho dele. Então, a mesma coisa Ellen White está falando aqui sobre nós. Já era para Cristo ter voltado há muito tempo. Nós temos mensagem, nós temos recursos. E nós temos o Espírito Santo. E chegamos em 2020 e ainda estamos aqui. Não era para a gente estar aqui. Não era para a gente estar dando voltas há mais de 150 anos no mesmo lugar. Efeito ao mundo caído. É necessário uma restauração da verdade. É necessário sejam todas elas alinhadas. Vereda significa reto. É um caminho reto. É necessário que haja retidão dentro do povo de Deus. E essa obra ser finalizada como Deus programou. Agora, independente de nossa atuação ou não, ele vai voltar. E ele vai trabalhar com o que ele tem. Ele quer consertar o que está torto e ele quer aprimorar aqueles que são considerados seus santos e que se identificam com ele. Então, Deus ele dá uma oportunidade a todos. E ele ama a todos.
E é necessário que cada um de nós reconheçamos não só esse amor, mas é aquilo que Ele tem preparado para nós, porque esse mundo não foi o que Ele planejou, da maneira como está. Ele quer restaurar. E é necessário que nós tenhamos essa consciência. Que o Evangelho precisa alcançar para e assim é que se estará feita Deixa aí, Pacha. a justiça de Deus. Deus abençoe a todos. Eu encerro aqui. E se tiverem alguma observação e perguntas, eu estou à disposição. Ou algum complemento, fica à vontade. Ok. Primeiramente aqui eu quero agradecer a todos do YouTube que estiveram conosco, nossa gratidão ao professor Robson Campos, aos irmãos aqui da nossa sala de bate-papo, e a você do YouTube, nosso muito obrigado porque ficaram aqui conosco, nos assistindo. Espero que esta mensagem tenha chegado ao coração de vocês e que vocês possam refletir sobre a importância da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. São 10 ensinos que nos protegem de muita coisa ruim. Então, Deus colocou a lei dele para nos proteger dos males deste mundo. Nunca esqueça disso. Quando Deus estabeleceu, foi para o nosso bem, foi para nos proteger, foi pensando em nós. E por isso o saldo foi feito por causa do homem. Deus deu de presente esse dia para que nós pudéssemos nele descansar e adorá-lo e santificar, como o professor Robson Campos mencionou. Professor Robson Campos, tem mais algum recado aí para o pessoal do YouTube? Que Deus possa abençoar todos aqueles que estão nos assistindo, né? E que essas palavras que nós lemos aqui, que proferimos, faça guarida em seus corações e que Deus realmente continue o iluminando e os guiando no caminho certo. Amém. Muito obrigado a todos. A gente se vê na semana que vem, mais uma vez aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever e clicar lá e poder compartilhar com outras pessoas. Um grande abraço. Até a semana que vem.